Thiago falou antes, né, a gente meio que tinha conversado que cada um ia falar, tudo, né, para ver, para não ter um overlap, né, porque ele trabalha com psicolinguística e eu também, seria muito chato ter duas pessoas falando a mesma coisa. E eu tinha dito para ele que eu ia ficar até legal ele falar um pouquinho da psicolinguística antes, porque eu ia focar em como é que a gente monta, como é que a gente faz um experimento, né, porque quando a gente faz pesquisa, às vezes a gente vê um gráfico, então meu resultado foi esse aqui. Aí aquele gráfico a gente não percebe que levou, sei lá, 2 anos e meio para ser feito, envolvendo um monte de gente numa única pesquisa. Então a ideia é mais ou menos essa. E como é para a OBL, eu pensei também em falar algumas questões de graduação, como é que funciona o curso, né? Então, só me apresentando aqui, para quem não sabe como é o meu nome, né, Mahayana, é assim que fala. Vocês têm aí onde eu me formei, que é a Unicamp, e onde eu trabalho hoje, que é a UFRN, né, os 2 corredores, acho que pelos quais eu mais passei na vida. E eu fiz, na Unicamp eu fiquei de 2003 a 2014, na UFRN eu estou aqui desde 2015, tá? Então, eu queria, antes de falar da apresentação em si, eu queria falar um pouquinho como é que eu vim parar aqui, como é que eu vim parar na linguística, pensando que tem gente aí que é mais novo que essa foto minha. É uma foto do trote da faculdade, trote não violento, claro, participava quem queria, e era, enfim, pintar o rosto, essas coisas todas. E ao contrário de, acho que, boa parte dos linguistas, eu não fui parar na graduação em linguística porque eu gostava de línguas, ou de, sabe? Geralmente eu falo que eu sou linguista, as pessoas dizem, não, você sabia que a língua X falada não sei onde, marca caso desse jeito, não sei o que lá, e etimologia, e assim, eu não gosto dessas coisas, né? Não foi o que me moveu para a linguística. Não que essas coisas não possam ser legais também, para algumas pessoas elas são, mas eu estou falando isso para dizer que você tem linguistas de vários tipos, que se interessam por várias coisas. E embora a ideia que a gente tenha de linguística, bom, a ideia é que quem é que conhece linguística, né? Mas quando conhece, às vezes pensa muito nessa questão de ver diferentes línguas, comparar diferentes línguas, o que me levou para a linguística porque eu gostava de gramática e gostava de saber curiosidades sobre várias línguas, nem sempre isso se aplica, né? Eu fui parar na linguística porque não tinha psicologia na Unicamp. Assim, resumindo grosseiramente, eu pensei em fazer psicologia e 2 coisas deram errado nesse plano. Primeiro, não tem na Unicamp o curso, né, e a minha família é ali do interior de São Paulo, e segundo, os cursos de psicologia nas outras universidades eu via que eram focados, obviamente, com razão, na clínica. E eu não queria clínica, né, eu ficava assim, eu queria algum curso que me desse a oportunidade de estudar sei lá, como é que a gente pensa, como é que a gente fala, como é que a língua veio parar na nossa cabeça, ou como é que funciona a linguagem do pensamento, ou se ela veio parar na nossa cabeça, ou se ela já nasceu com a gente. Então, todas essas questões que eu não sabia que tinham um nome, né, que tinha uma área chamada ciências cognitivas, e a gente não vê na escola, né? Na escola a gente tem a química, física, biologia e tudo mais. Isso era o mais próximo, sei lá, de língua portuguesa, mas não era a língua portuguesa que eu queria, né? Então, eu não sabia muito bem onde me achar, e como muita gente que não sabe onde se achar, acaba na linguística, tá? E eu sempre digo isso porque na minha turma foi muito legal ver meus colegas, não só da minha turma, mas os veteranos, os calouros que vieram depois. Você tem gente que foi para linguística porque gostava de sociologia, você tem gente que foi para linguística porque gostava de história e também de linguagem, que gostava de antropologia, que veio da computação. Então, é um lugar, né, como a língua é um objeto de estudo, a língua é um fenômeno que mais humano que a gente tem, e que, enfim, permeia o que a gente é, constitui o que a gente é, você pode olhar para ela de diversas maneiras. E isso acaba te dando interface
com várias outras disciplinas, né? Então, você tem, num único curso, assim, né, gente com interesses muito, muito, muito variados, tá? Eu entrei com essa vontade já de ir para ciências cognitivas. Aí, eu estou falando, eu fiz esse percurso aqui para falar principalmente com o pessoal que está no ensino médio. Eu sei que essa parte de ficar pensando o que eu quero fazer da vida depois e tal é meio chato, você fica meio nervoso, ansioso, a gente pode falar sobre isso. E quando eu entrei, eu tinha essa vontade, acabei indo para esse lado, mas assim, eu também estudei, fiz 5 semestres de latim, 4 ou 5 semestres de latim, quase fui para linguística histórica, cheguei a fazer iniciação científica com a professora Charlotte Galvez na Unicamp, que era uma área que eu gostava muito também, e acabei indo para trabalhar com psicolinguística com o professor Edson Françoso. Mas sempre que alguém fala para mim assim, eu não gosto de linguística, e aqui na UFRN eu dou aula para os cursos de letras e fonoaudiologia, algumas pessoas dizem isso, eu sempre falo que você não gosta de linguística porque você ainda não conheceu a linguística que te agrada. A linguística, ela faz interface com o que você quiser, assim, alguma coisa dentro da linguística vai te agradar de alguma maneira, tá? A minha foi essa interface com as ciências cognitivas, com a psicologia principalmente. E eu gosto de frisar muito isso, né, essa questão de que a linguística, cabe todo mundo dentro da linguística, porque eu vou falar aqui, basicamente, sobre como é que a gente faz pesquisa em psicolinguística, né, psicolinguística experimental. E não é o único método dentro da linguística. Você também tem, se você entrou na linguística e está interessado em mais, sei lá, relações de poder, você pode ter uma interface que vai trabalhar com métodos mais próximos de métodos da sociologia, dependendo da área que você vai, da antropologia também. Então, como a língua é um fenômeno muito complexo, e você não tem uma única definição do que é língua, né? Aqui na UFRN a gente tem uma disciplina que eu costumo falar para os alunos, que é, no primeiro dia de aula eu falo assim, nessa disciplina a gente vai discutir o que é língua. No último dia de aula eu vou falar para vocês que a gente não sabe o que é língua. Ou pelo menos não tem uma única definição, né? Então, você tem vários métodos para estudar esse fenômeno. Aqui eu vou falar do experimental, mas não significa que ele é o único, ou é o melhor, ou é superior a qualquer outro. É só um método que eu gosto, né? Que eu entrei na linguística por causa dele. Eu queria fazer experimento, eu gostava desse negócio de fazer experimento, e o que me atraiu para essa área foi justamente isso. E aí o Thiago já falou antes, né? Sobre alguns experimentos, de onde vem essa ideia de fazer experimentação para entender como é que funciona uma faculdade da linguagem, essa coisa linguística que a gente tem na nossa mente, de alguma maneira. Você tem várias maneiras de fazer experimentação, você pode usar tempo de resposta, que é o que a gente mais acaba usando, aqui no meu laboratório, principalmente, mas você também tem, assim, da pessoa completar sentenças, também tem rastreamento ocular, que você rastreia para onde a pessoa está olhando, tem eletroencefalografia, que você vê potenciais elétricos, você vê não, né, você mede potenciais elétricos, você tem métodos de pesquisa que são hemodinâmicos, que você vê circulação lá do sangue no cérebro da pessoa, então você tem toda essa metodologia, e aí eu vou falar de um método que é, assim, como fazer em casa, né? Sabe o Beakman, ou para quem é mais novo, o Iberê, né, do YouTube, experimentos para fazer em casa? Esse é um tipo de experimento que vocês podem fazer em casa, né? Então, como é que começa uma pesquisa em psicolinguística? Bom, você tem uma teoria que te leva a levantar uma hipótese, que te leva a pensar direitinho, uma hipótese que faz sentido dentro daquela teoria, faz um experimento, volta e olha para a teoria, como é que a teoria explica aqueles dados, faz um outro experimento, que vai fazer você voltar para a teoria. Então, a relação entre experimento e teoria, dentro dessa perspectiva mais experimental, ela é circular, né? Um experimento, ele não prova nada, assim, sozinho, isoladamente. Ele dá alguns indícios de como será que as coisas funcionam, tá? Então, você meio que fica indo entre um e entre outro.
mas eu sempre gosto de fazer isso aqui e deixar o teoria destacado, porque o experimento não é assim, vamos testar como é que isso acontece. Porque quando você vai montar um experimento, você tem que, eu vou mostrar depois, você tem que pensar em condições experimentais, em o que você vai medir, de que maneira você vai medir, e tudo isso é algo que você consegue fazer delimitando bem a sua pergunta de pesquisa, que depende de você conhecer aí uma teoria de processamento, uma teoria de língua, de como é que a língua se organiza na cabeça das pessoas e tudo mais, tá? Então, eu vou organizar mais ou menos assim a apresentação, né? Eu vou falar do experimento que eu fiz com vocês, vou mostrar os resultados, eu quero ouvir vocês falando um pouquinho também, e aí depois eu vou mostrar uns estudos que eu tenho fazendo esse tipo de experimento usando Pokémon, tá? Se a gente tiver tempo, acho que vai dar tempo, sim. Bom, então começando com teoria, né? Com questões teóricas dentro da linguística que podem levar alguém a pensar no experimento. A pergunta, é uma pergunta quente dentro da linguística, é por que as coisas têm o nome que elas têm, tá? Talvez esse aqui talvez seja o primeiro livro de linguística de muita gente, que é o Marcelo Marmelo Martello, da Ruth Rocha. Para quem não conhece, é um livro muito bom, que conta a história do Marcelo, um menino curioso, que queria saber por que as coisas têm os nomes que têm. E aí ele pergunta para a mãe, por que eu chamo Marcelo, e o Marmelo chama Marmelo, e o Martelo chama Martelo? Por que não é ao contrário? Por que eu não chamo Marmelo? Perguntas que crianças fazem, e que os adultos, às vezes, não, né, ficam, ai meu Deus, essa criança de novo, mas que, na verdade, já foram levantadas por outras pessoas e continuam sendo levantadas por outras pessoas dentro de disciplinas como filosofia ou como a linguística, tá? Para dar essa questão de por que as coisas têm o nome que têm, a gente consegue delimitar duas respostas, dois polos que são opostos, assim, né? A gente pode pensar, por um lado, que as coisas têm o nome que têm porque existe uma relação entre língua e mundo, né? Então, na verdade, essa discussão de por que as coisas têm o nome que elas têm, por que a gente usa determinado som para falar, sei lá, de celular, por que isso aqui chama... Esqueci como é que chama isso aqui, mas é para botar o copo assim e não ficar marcado em cima da mesa. Enfim, por que lápis chama lápis? Isso tudo vem de uma pergunta anterior, que é qual que é a relação entre língua e mundo, certo? E aí você pode ter uma tradição que vai falar que existe alguma relação entre língua e mundo, né? Os gregos discutiam, voltando aí para a Grécia Antiga, assim como o Tiago, os gregos discutiam muito isso, e o Sócrates, no diálogo de Crátilo, né, do Platão, ele escreve que Sócrates defendia que havia alguma relação entre os sons e aquilo que esses sons fazem referência. Então, o Sócrates, por exemplo, falava que o A era usado para falar de coisas grandes, o Rã era para movimento, se eu não me engano, o X é para a ideia de algo aéreo, né? Então, havia uma relação entre mundo e língua, de alguma maneira, tá? Esse cara aqui, o Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, né, o objetivo dele, né, quando ele faz a teoria dele, ele faz o recorte teórico dele, era criar um objeto de uma ciência nova chamada linguística, por isso ele é considerado o pai da linguística moderna, e ele falava, não, a relação, o sistema linguístico, ele meio que se organiza por si só, então ele não tem uma relação estreita com o mundo, né? E um dos centros, um dos aspectos centrais do sistema linguístico é que as palavras, né, ele usa a palavra signo, mas enfim, as palavras, elas são arbitrárias. Então, uma cadeira chama cadeira, porque ela chama cadeira. É uma convenção, né? Poderia ser outro nome, mas não é. Aí tem toda uma discussão. Esse trecho do Saussure é inclusive meio denso de ler, mas ele é bem interessante. Mas o ponto central é que, para ele, essas palavras seriam arbitrárias. Então, você tem essa relação entre a língua ter alguma relação com aquilo que ela está denominando e não necessariamente, porque o sistema linguístico e o mundo são duas coisas diferentes, tá?
Bom, aí eu, como linguista, eu vejo esse tipo... Eu pesquiso algumas outras coisas aqui no FRN também. Minha pesquisa foi praticamente a vida toda sobre pronomes ambíguos. Eu posso falar sobre isso em algum outro momento. Mas eu fiz alguns experimentos sobre uma coisa que chama simbolismo sonoro, né? Esse experimento que vocês fizeram, que vem esse embate dentro da linguística, ele foi pensado por alunos da graduação, tá? Então, inclusive, o experimento que vocês responderam foram esses alunos que criaram em 2007. Eu entrei em contato com uma das alunas, pedi para ela me mandar o Google Forms, dei uma arrumada lá e mandei para vocês, tá? E o experimento que vocês fizeram era, vocês viam lá duas figuras e tinham que adivinhar o nome dessas comidas aqui. Eram sempre comida, né? Era um par de comida e vocês tinham duas palavras possíveis e tinham que adivinhar qual que era o nome ali. Então, aqui eu quero sair um pouquinho, olhar para vocês e perguntar se alguém sabe, se alguém tem uma hipótese do que exatamente estava sendo testado ali. É sinestesia, né? Mas exatamente o quê? Eu não sei se tinham, tipo, certos sons específicos que você estava testando, assim, mas associar, tipo, acho que certos sons com certas características. Eu percebi muito a ideia de textura, cor também, nas comidas. Pelo que eu lembro, acho que era principalmente textura e cor que eu estava usando de critério. Textura e também, e cor. e também modo de preparo, assim, quando era, por exemplo, tinha um que era cru e o outro que era cozido ou assado, eu acho. Daí tentar diferenciar esses dois. Acho que esses eram os critérios que eu observei. Ok. Mas eu pensei também no formato delas, tipo, se as coisas sim, são mais quebradiças ou mais moles, tipo um purê, ou se elas são pontiagudas, algo assim. Ok. Então tá. Esse negócio do purê e as pontiagudas é exatamente o que a gente estava testando, tá? E é por isso que vocês são péssimos sujeitos para experimento de linguística, porque como vocês têm curiosidade sobre essa questão, vocês ficam pensando sobre isso, né? Então, a gente costuma fazer isso com sujeitos mais ingênuos, assim. Mas mesmo assim, a gente tenta enganar vocês de alguma maneira. Então, deixa o que a gente estava vendo é essa relação Kik-Boba. Eu não vou abrir aqui o slide todo, porque é só esse aqui. Depois eu vou voltar para o Google Drive para mostrar para vocês os bastidores do experimento. Mas tem um fenômeno que chama Kik-Boba, que aí quando o pessoal começou a pensar em fazer experimento com linguagem, o Thiago coloca, né, aqueles experimentos de tempo de resposta e tal, lá pela década de 40, um cara chamado Köhler, esqueci o primeiro nome dele agora, ele percebeu que as palavras que ele usava, acho que eram taquete e maluma. Ele percebeu que as pessoas usavam ta, ka, elas costumavam entender esses sons como algo que fazia referência a coisas pontudas e ma, la, ba como coisas redondas, né? Ele fez esse experimento, tem um experimento de 29 de um cara chamado Edward Sapir, mil e mal, né? E aí ele notou que as pessoas tendiam a mostrar mil coisa com i para coisas pequenas e a mal para coisas grandes, tá? Então, esse é um experimento clássico, foi feito em várias e várias línguas esse experimento, e acho que tirando uma ou outra língua que não tem esse som no inventário fonológico da língua, ou k ou ta, falantes de várias línguas associam o nome Kiki a essa forma e boba a isso aqui, tá? Eu costumo, no primeiro... Sempre que eu dou essa disciplina, assim, tem 40 alunos na sala, eu falo assim, quem chama... Eles falam, professora, esse negócio de língua, mundo, besteira, né? As palavras são do jeito que são, porque é completamente arbitrário. E aí eu sempre falo, então tá, beleza, quem acha que isso aqui é boba? Os 40 alunos levantam a mão, ou quase os 40 alunos levantam a mão, tá? Então, existe um viés que alguns alunos de uma disciplina que eu dei em 2007 falaram, tá, mas isso aqui é visual. E se a gente passar para o gustativo? Obviamente, a gente não podia dar comida para as pessoas, né? Até pode, mas teria, não para uma disciplina, eu vou falar disso depois,
Mas eles falaram, quando a gente come batata palha e batata cozida, macaxeira, que chama macaxeira, né? Macaxeira frita e macaxeira cozida. Tem essa diferença entre coisas que são pontudas e coisas que são molengas. Será que essa relação também não passa para outros sentidos, como tato, né? Ou gustativo? E aí esses alunos fizeram esse experimento, montaram lá a lista, deixa eu mostrar, eles fizeram lá no Google Forms, né? Como é que a gente faz o experimento? Bom, acabei de falar, a gente teve a ideia. Então, a gente tem uma questão linguística dentro de uma teoria sobre como será que a língua funciona. Será que existe uma relação entre forma linguística e mundo, ou será que são coisas completamente diferentes, né? Não conversam. Então, a gente tem uma motivação, a gente tem alguns estudos que mostram que existe alguma relação entre o mundo e os sons, e eles pegaram algo novo, que é essa relação com a comida. Aí, eles fizeram lá um termo, para a pessoa informar que ela quer participar do experimento. Como era uma disciplina, e isso aqui não virou artigo nem nada, não passou pelo comitê de ética, né, porque foi usado para fins de ensino. Se isso aqui é uma pesquisa mesmo, aí teria que passar pelo comitê de ética para a gente poder fazer pesquisa com humanos, tá? Então tem esse, por mais que seja algo assim, do tipo, mas é só pedir para as pessoas responderem um negocinho, tem que passar pelo comitê de ética. E aí as pessoas respondem, se querem participar, ficam sabendo se tem algum risco envolvido, se tem algum benefício, a gente fala tudo isso, né? Passa as instruções, e aí vem a coisa legal, a gente precisa meio que esconder o que a gente está fazendo. Então, tinha alguns itens que é o que a gente chama de... alguns itens que são o que a gente chama de item distrator. Então, esse aqui, por exemplo, é um pastel e meio que um empadão, sei lá. Isso aqui não era item experimental, era distrator, ou filler, às vezes a gente chama de filler, tá? Aí os nomes eram tipo Tumpista e Plofex. O próximo aqui, né? Também, isso aqui não era item experimental, vocês podem ver que os dois são até crocantes, a gente nem controlou isso aqui nada, e inventou um nome qualquer, Lunine e Gadulo, beleza. Isso aqui também era distrator. Esse aqui era um item experimental. O que eram os nossos itens experimentais? Coisas, o mesmo alimento preparado de duas maneiras diferentes. Então, pastoso ou mole de alguma maneira e crocante de alguma maneira, tá? Então, vocês podem ver que aqui os outros alimentos, eles às vezes nem são a mesma coisa, né? Parece, mas não são exatamente a mesma coisa. A gente vai ver outros depois. E os nossos nomes experimentais, a vogal sempre começava de um nome com m, b ou l, e o outro k e pá. Acho que a gente não usou o t, porque a gente pegou os itens experimentais de um artigo publicado para ser consistente. Tá? Então, eram palavras sempre de duas sílabas, e a gente usava ou essas plosivas, né, K, pá, acho que o tá não usou, mas poderia ter usado, e o M, né, o ma, o na, o la e o ba, para dar essa coisa de redondo. Então, ó, esse aqui era item experimental, esse aqui não era, vê que não é nem a mesma comida, né, e aí vocês podem ver que a gente usou outros sons, né, Z. Esse aqui não é, esse aqui era experimental, porque era o chocolate crocante, tá? Apesar do chocolate em si ser mais quebradiço, tá? Esse não era experimental, esse aqui era, porque o brigadeiro sem o crocante e com o crocante. Então, o primeiro trabalho que eles tiveram, experimentalmente, foi pensar que comidas poderiam ser preparadas de duas maneiras. Fizeram isso, ó, o peixe assado e o peixe cozido, esse era experimental. Esse não era experimental. Frango era, frango frito, frango cozido. E alguém poderia falar assim, mas e se todo mundo responde, sei lá, liga o 1, a primeira imagem com o primeiro nome. Então, isso aqui vai ser mundo, sabe? Sempre responde aqui, no primeiro. Aí a gente teve o cuidado de preparar duas listas, tá? Por isso que a primeira página era assim, marca o seu mês de nascimento. O mês de nascimento é porque, numa lista, que a gente chamou de lista A,
o primeiro item era Munu e o segundo capa, e na lista B a gente trocava. O primeiro era capa Munu e o segundo era Munu capa, tá? Então a pessoa ia lá, falava o mês em que ela nasceu, e isso levava ela para ou uma lista ou outra lista. Aqui eu fiz um experimento muito simples, a gente teria que tomar outros cuidados também, por exemplo, aleatorizar a ordem de apresentação. Então aqui o frango é, sei lá, o 7º item, numa outra lista ele seria o 10º item ou o primeiro item. Então tem vários cuidados que a gente tem que levar em conta quando está fazendo isso. Não é experimental, não é experimental. Esse aqui é o feijão meio tropeiro, né, que você pensa mais no grão e aqui mais no caldo. Não é experimental. Esse aqui é meio com uma polenta e um cuscuz. Não é. Esse é, né, não crocante e crocante. A gente usou o T, sim, ó, tá. Não é experimental. Esse aqui era, quer dizer, quando você tem o pão integral, que tem aquele grãozinho que você morde, o pão simples, e é isso aí, né? Então, aí a gente coletou, eles coletaram lá, e eu coletei com vocês, foram 30 pessoas, eu acho, que participaram aí entre vocês, tá? E acho que vocês estão curiosos para os resultados, né? Então, a gente já deu uma olhada no experimento por trás das cortinas. Sim, como é que a gente montou o experimento? Então, a gente pensa nas condições experimentais e a relação com as hipóteses. Então, a gente tinha a hipótese de que nomes com K, T, P levavam a objetos, a comidas crocantes, e Ma, La, Pa, cozidas. A gente fez os experimentais e os distratores para meio que dar uma distraída em como as pessoas estão fazendo o experimento. E a gente faz uma aleatorização dos estímulos experimentais também. E esses aqui são os resultados, tá? 75%, não, mais de 80% das vezes, vocês deram uma resposta que concordava com o que a gente estava esperando, tá? Então, a gente foi, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. Essa aqui já é a lista que eu editei. Sim. Aqui tinha o nome que vocês respondiam, né? Fica marcado aqui. A gente codificava isso. Deixa eu pegar um experimental, esse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, era a batata palha. Esse aqui era da batata. Ó, uma pessoa respondeu quepa muna, outra muna quepa, muna quepa, muna quepa. Muna quepa era o que a gente estava esperando para esse item, tá? Então, enfim, a gente codifica isso. Não adianta só fazer gráfico, né? Posso mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi o script que eu fiz para analisar os dados, para fazer o gráfico depois. Então, quem trabalha com experimento tem que saber, tem que ter curiosidade ou estar aberto a trabalhar com estatística, porque senão, né, se você está trabalhando com experimentação, você tem que fazer análise de dados depois. E para isso a gente usa estatística. E aí, fazendo análise estatística, claramente há um efeito, né? As pessoas realmente... Porque se não tivesse nenhum efeito, esse concorda e não concorda estaria em meio a meio, né? Tanto faz chamar muna ou quepa. Se não tivesse nenhum efeito, ia ficar do mesmo tamanho, mais ou menos, essas duas colunas. Mas o que a gente percebeu foi que as pessoas realmente escolhiam ka, pa, ta para as coisas crocantes e ma, ba, la para as coisas molengas. Poucas vezes isso foi ao contrário do que a gente previa, tá? Então, que a gente organizou os dados, fez a plotagem e fez análise estatística, né? E, resumindo, a gente saiu de uma ideia, fez o desenho experimental, passaria pelo comitê de ética, se a gente faz uma pesquisa, passa pelo comitê de ética, elabora o experimento, coleta os dados, faz análise de dados, volta à teoria, porque a gente tem que pensar, tá, o que esses dados dizem sobre as teorias de linguagem que a gente tem. E aí, isso ganha vida na publicação de um artigo, tá?
Se isso aqui fosse virar um artigo, acabou não virando, mas depois desse resultado bonito, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que vocês trapacearam, vocês ficaram conversando aí por WhatsApp sobre os resultados. Não, tô brincando, mas na verdade vocês não são uma boa amostra, porque vocês estão participando de um negócio de linguística, uma professora de linguística, quer dizer, vocês pensaram mais na tarefa do que geralmente as pessoas costumam pensar, né? Foi um experimento também muito simples, com um pouco de extrator, então seria legal dar outras coisas além de comida ali no meio, mas foi um resultado tão bonitinho que talvez eu pegue um aluno de iniciação científica para fazer isso no futuro, tá? E aí a gente precisa voltar para a teoria, quem é que estava certo, né? E muitas vezes as perguntas não são tão simples assim, quem é que estava certo. Bom, se a gente olha esse experimento, a gente pode falar, olha, o Saussure está completamente errado, porque parece que as coisas não são arbitrárias. Mas não é tão simples assim. Hoje em dia, nesse tipo de discussão, o que é mais comum é você assumir que a língua é arbitrária, ou seja, existe uma arbitrariedade no código linguístico, e é isso que faz dela um instrumento tão poderoso, porque a gente pode criar coisas novas, a gente não está preso ao mundo e o que tem no mundo para poder usar sons, né? A gente pode criar, e o que caracteriza o sistema linguístico, de fato, é essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, esse sistema linguístico funciona com algum tipo de simbolismo. Esse simbolismo, se ele está lá, e ele faz parte da linguagem de alguma maneira, não chega a ser muito uma questão de é mais ou menos importante. A questão passa a ser por que ele é importante? Por que exatamente esses sons? Por que isso faz parte do sistema linguístico, de alguma maneira? Então, assim, os alunos ficam muito empolgados quando eles veem esses resultados, eles falam, o Saussure estava errado, então não é exatamente assim, na verdade a interpretação que eu dou para esses dados é o simbolismo sonoro faz parte, de alguma maneira, do sistema linguístico e ele deve ter alguma razão de ser. Então, se faz parte, ele tem que ser estudado, explicado, descrito, principalmente tem pouca descrição de simbolismo sonoro em português, e é papel do linguista fazer isso. O que não significa que também não haja arbitrariedade na língua. E, bom, aí eu queria falar para vocês também, deixa eu ver. Tem um tempinho ainda, dá para eu falar, tem um tempão ainda, na verdade, dá para eu apresentar para vocês um experimento mais acabado, porque esse que eu fiz com vocês foi para vocês verem como é que é participar de um experimento, como é que eu faço essa análise depois. Tem um estudo que a gente fez e publicou com o nome de Pokémon, tá? Esse aqui é o título, né? A tradução fica Temos que nomear, um estudo experimental sobre simbolismo sonoro em nomes de Pokémon em português brasileiro. Alguns alunos aqui da UFRN e o professor Shigeto Kawahara, da Universidade de Keio, no Japão. E se vocês conhecem Pokémon, vocês sabem que os Pokémon passam por estágios evolutivos, né? Então, você tem o Pokémon, e ele passa por uma evolução e pode passar por uma segunda também. Você tem estágios evolutivos e, geralmente, nem sempre, mas ele fica maior, né? Ele fica mais poderoso, sempre, mas muitas vezes ele também fica maior, mais pesado. Aqui, né, com Charmander, a gente vê isso claramente. E aí a pergunta, que na verdade é uma pergunta do professor Shigeto Kawahara, mas ele também ficou interessado em testar em outras línguas, é a seguinte. Bom, por que as coisas têm os nomes que têm? Essa é uma questão que a gente já viu que é antiga na linguística, na filosofia. Especificamente, será que os nomes dados aos Pokémons expressam de alguma maneira o seu status evolutivo? E por que é legal usar Pokémon para estudar isso? Primeiro, a gente tem que saber até que ponto esses simbolismos eles são universais. Porque pode ser que você tenha algum simbolismo numa língua e não em outra. Você tem questões do tipo... algumas línguas têm uma classe de palavras... Alguns linguistas defendem que existe uma classe de palavras chamadas ideofones, que são palavras que são, primeiramente, palavras simbólicas, sonoricamente simbólicas, de alguma maneira, tá? Então, isso, né, dizer isso já é resultado de pesquisas com simbolismo sonoro. O problema é que a maioria dessas pesquisas são com, tipo, formas geométricas, tipo aquele Kikiboba. E
meio que cada pessoa que vive em cada canto do mundo e fala cada uma língua, vê formas geométricas, de repente, primeiro, não é uma coisa natural, segundo, talvez a relação dos falantes de uma língua com aquelas formas seja diferente do que os falantes de uma outra língua com as mesmas formas, mas o Pokémon é legal porque você tem todo esse processo evolutivo mostrando diferenças de tamanho para pessoas que falam línguas muito diferentes, mas que compartilham o mesmo objeto, que é o universo Pokémon. Então, será que existe, se eu pedir para as pessoas darem nomes para os Pokémon, será que esses nomes, nos sons que as pessoas escolhem, só de ver os sons que as pessoas escolhem, será que eu consigo achar o status evolutivo daquele Pokémon? Tá? Vocês sabem que os Pokémon têm... já vem com nome, né? Aqui no Brasil a gente costuma usar a tradução, para a maioria, a tradução americana, né, inglesa. E o que a gente fez, na verdade, num experimento com 140 e tantos participantes aqui no Brasil, foi usar Pokémons novos, tá? Que desenhados pela Totomami, que é uma artista japonesa, né? Ela deixou a gente usar. E a gente pediu para as pessoas criarem nomes, darem nomes. Então, tinha apenas algumas instruções. Não use palavras que já existem no português, tá? Então, não pode chamar nem de porco, nem de chaminha, nem de chamorco, que é uma mistura de chama e porco. As pessoas desobedeceram as instruções, aí a gente teve que analisar cada um dos 5.000 nomes dados e descartar esses que as pessoas desobedeceram as instruções. Não podia usar palavras do inglês, não podia usar diminutivo e aumentativo. Por exemplo, bimbiquinho, bimbicão, sei lá, não pode, tá? As pessoas, então, davam os nomes e a gente avaliava como é que elas deram esses nomes. Então, alguns exemplos, tá? Uma pessoa chamou esse aqui de Vegrante, esse aqui de Trambarte. Milipu, Lomari. Niva, Lomosa, tá? A gente passou isso aqui por um transcritor fonético-fonológico, para ter como é que seria mais ou menos a pronúncia disso aqui para o português, né? Quem fez esse transcritor é a professora Lívia Oshiro, da Unicamp. E daí a gente fez análise estatística, a gente já tinha algumas ideias prévias que a gente foi testar, tá? Então, a primeira hipótese nossa era que esses bichos iam receber mais A e esses mais I. Porque o A, o Sócrates já falava, tá ligado a coisas grandes. E o I a coisas pequenas. E, de fato, a gente encontrou isso. Eu não vou falar do porquê, porque não vai dar tempo. Quero deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas. Mas a gente realmente achou essa diferença. Claríssima, tá? A gente esperava que as pessoas usassem mais esses tipos de sons, b, g, v, z, para pós-evolução do que para pré-evolução. De fato, as pessoas usaram. Porque eles têm algumas características acústicas, esses sons aqui, que estão presentes em quando você escuta um animal grande ou um objeto muito grande caindo. Então, a gente achou que ia ter um mapeamento nesse sentido entre barulho de coisas grandes e usar esses sons, fonemas que têm alguns sinais acústicos para esses bichos grandes aqui. A gente achou isso. Além disso, a gente acha que a pessoa ia fazer meio que um espelhamento entre o que ela vê e a forma linguística. Então, se é algo pequeno, o nome ia ser pequeno. Se é algo grande, o nome ia ser grande. De fato, esses Pokémon, essas criaturas de Pokémon pós-evolução, os nomes tinham mais sílabas. Eles eram mais longos quando a gente comparava com pré-evolução. Isso foi bem claro, tá? Esses dados agora eu acho bem legais. A gente não publicou, vocês estão vendo em primeira mão. O professor Marcos Nunes, aqui da UFRN, ajudou a gente com isso. Essa análise específica que é nova, a gente jogou esses dados num algoritmo. Então, pensa como é que era a tarefa das pessoas. Não era que nem a que vocês tinham de ver 2 nomes e decidir. Porque quando você vê 2 nomes, já está dado. Eu já dei ali quais são os sons que eu estou manipulando. K e Pá, por exemplo, né? Aqui não, aqui as pessoas davam o nome que elas quisessem, respeitando as instruções lá. E a gente conseguiu encontrar alguma relação entre o que elas escolhiam usar e o status evolutivo. Aí a gente fez uma análise por clusterização, que, explicando muito grosseiramente, ela faz o seguinte: ela pegou todos os nomes dados
e tentou achar grupos, tá? Então ela falou assim, olha, eu percebi que existem dois grandes grupos nesses nomes aqui. Se eu for dividir os Pokémon, e o algoritmo faz isso sem saber de Pokémon, de pré, pós-evolução, nem nada, só vendo o nome. Só vendo o nome, parece que existem dois grandes grupos. Esses nomes e esses nomes aqui. E aí, quando a gente olha, vocês estão vendo aqui que está escrito pré, né? Nesse azul mais clarinho, ele classificou todos os bichos de pré-evolução dentro de um grupo e todos os bichos de pós-evolução como parte de outro grupo. Isso para os dados do português. E o japonês? O professor Shigeto achou mais ou menos os mesmos padrões. A gente pegou os dados dele, também foi um experimento igual, só que com falantes de japonês, também achou essa mesma divisão clara. Teve um Pokémon só que o algoritmo classificou de uma maneira errada. Tá? Mas o algoritmo, sem saber nada de Pokémon, de pré- pós-evolução, só olhando os nomes, percebe que dá para separar esses nomes em dois grandes grupos, e esses grupos coincidem com pré- e pós-evolução. Tá? Então, peraí. Então, você tem essa relação estreita entre simbolismo e o som que as pessoas usam e aquilo que elas estão querendo falar. Tá? Bom, para que serve isso? É uma pergunta que a gente pode fazer. Para mim, eu paro aqui. Né? Eu estou interessada em saber quais são os simbolismos sonoros do português. Ponto. Eu descrevi, está lá, publiquei o texto do Pokémon. Outras pessoas podem usar isso para outros fins. Por exemplo, por que existe simbolismo sonoro? Tem muita pesquisa em aquisição da linguagem que fala que o simbolismo sonoro ele é meio que uma colinha. Você nasce, o mundo é confuso, as pessoas usam barulhos confusos para falar desse monte de coisa confusa, e você percebe coisas, você tem categorias que são perceptuais, luminosidade, tato, né? E o simbolismo seria uma maneira, por isso que alguns são universais, seria uma maneira de você unir som linguístico e o que você está vendo. Então seria, sabe quando criança começa a andar, que ela vai tateando, segurando? Seria tipo isso, o simbolismo sonoro seria um andadorzinho para a criança desenvolver linguagem de alguma maneira. Tem algumas pesquisas, por exemplo, que mostram que existe uma relação entre a facilidade em ter simbolismo sonoro, ou seja, porque cada um é um pouco diferente, né? Cada ser humano é único. Então, aquelas pessoas que têm esse traço do simbolismo mais forte, quer dizer, mais fraco, existe alguma correlação com dificuldade de aprender a ler, por exemplo. Teria alguma relação com dislexia, mas, de novo, eu não pesquiso isso. Por que eu estou citando isso aqui? Porque se a gente olha, né, esse aqui é um estudo sobre Pokémon, a gente pode falar assim, pô, mas que besteira, gastar dinheiro público estudando Pokémon. Não serve para nada, né? Mas, assim, a gente nunca sabe, na verdade, onde é que as coisas vão parar. Se a gente pensar bem, essa hipótese do Pokémon, essa hipótese das comidas, que pode ser usada para marketing, o simbolismo sonoro é muito usado para marketing também, na hora de inventar nomes de marcas. Se a gente pensar bem, eles vêm de uma tradição filosófica de perguntar qual a relação entre coisa e mundo. E vai parar em pesquisa sobre dislexia, sobre aquisição da linguagem, sobre sinestesia, sobre... Então, é muito complicado você fazer um recorte e falar isso aqui é pesquisa aplicada, isso aqui é uma pesquisa não aplicada. Porque a pesquisa aplicada vai fazer uso do que foi feito numa pesquisa não aplicada, numa pesquisa pura, básica, teórica. Então, eu sempre gosto de fazer isso, porque a filosofia linguística, elas estão, acho que, segurando, assim, a filosofia principalmente, tudo que a gente faz em ciências cognitivas. E às vezes a gente gosta muito de ver, assim, o cérebro, as partes do cérebro e tal, e não sei o quê. Mas sem as perguntas que a gente aprende a fazer com a filosofia, isso aí não vai para lugar algum, né? Então, acho que esse trabalho do Pokémon mostra que você tem um objeto que pode ser tratado com desdém dentro da academia, né? O nome de Pokémon, que coisa inútil, mas pode ser usado no futuro por outras pessoas, não por mim, porque eu não trabalho com essas questões de dislexia, de aquisição, nem nada, pode ser usado também para coisas aplicadas, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, no meu site,
tem lá uma aba de divulgação científica, vocês podem ir lá, tem uns textos sobre simbolismo sonoro. Vou parar por aqui, porque eu quero... Opa, cadê vocês? Ok. Eu quero, enfim, ouvir um pouco vocês e ver se vocês têm alguma dúvida, algo do tipo. Por favor, fala da razão do I e do A. Eu fiquei curioso em relação a isso. Você falou que nem ia falar pelas dúvidas, mas a dúvida é essa. Tá. Se vocês olharem... Então, porque você tem essa questão de por que alguns sons fazem ligação com algumas características perceptuais, como tamanho. Se você olhar, fizer I, façam aí. I, A, I, A, I, A. Vocês vão ver que o I, ele é a menor cavidade oral que você tem para fazer uma vogal. A sua cavidade oral, ela fica pequenininha, a língua vai lá para cima, é uma das menores. E o A é uma vogal baixa, né? A língua vai lá para baixo, e a sua cavidade oral fica maior. Então, a hipótese que se tem é que é uma questão articulatória. Você mapeia o tamanho da sua articulação para objetos no mundo. E essa diferença de I e A para grande e pequeno foi achada, sei lá em quantas línguas, assim, é o mais robusto. Quase todas as relações são articulatórias, né? Se você pensar, né? Até de atacar, né? Tem algumas que são meio acústicas. Que aí eu não sei muito dessa área, porque minha área, eu sou uma negação em fonética e fonologia, né? Mas o Shigeto trabalha com essa ideia de que você tem algumas questões que são acústicas. Por exemplo, o Z, G, B, você tem um tipo específico de frequência lá dentro que mapeia, que está mais próximo, não mapeia, mas está mais próximo do tipo de frequência que você encontra quando coisas grandes e pesadas caem. Ou se você pegar um cachorro pequeno e um cachorro grande, você sabe qual é o pequeno e qual é o grande só pelo latido, por pistas acústicas. Então, você meio que mapeia essas pistas acústicas de coisas grandes e coisas pequenas para os sons, para os fonemas da língua. É uma questão mais acústica. É interessante você pensar em objetos que fazem som, porque às vezes, talvez a aparência deles indica um tipo de ideia, só que o som que eles reproduzem indica outro, e daí você pode ter tanto um resultado quanto o outro. Assim. Também. Mas uma coisa interessante é que se você pegar por exemplo, um cubinho de ferro e um cubão de ferro, a frequência que o cubinho de ferro vai exercer é muito maior. Isso faz com que o som seja mais agudo. Isso. Sim. Exatamente. Bom, primeiro eu queria falar que é um privilégio enorme estar falando com a Mariana, porque eu sou um grande fã seu e acho que a ela proporcionar isso pra gente. Eu acho isso muito legal. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. E eu queria perguntar sobre... Você tinha falado que esses simbolismos, eles podem ser universais. Até que ponto que eles podem ser universais? Então, a gente está escrevendo um artigo agora, também, primeira mão, que a gente achou algumas coisas em português, em japonês, em inglês, mas não achou em português. A relação entre sibilante, que é sh, e pokémons do tipo voador. Então, essa é uma das perguntas de $1 milhão, assim, porque se alguns simbolismos são universais, então eles devem ser encontrados em todas as línguas. O I e o A tem, assim, acho que eu não conheço língua que não tenha replicado isso. Mas tem alguns estudos que falam que se você não tem aquilo lá como um fonema na sua língua, por exemplo, taka, não acharam taquete maluma numa língua específica. É um estudo esqueci o nome delas, mas vocês podem me perguntar isso em algum momento no Twitter depois. No site tem lá endereço para o Twitter e tal. Não acharam. Falaram, a gente não conseguiu replicar aqui. Aí foram ver, aquelas línguas não tinham aqueles fonemas. Então, pode ser que você tenha uma dependência aquela percepção
mas como é que aquilo poderia passar para o sistema fonológico da língua? Depende de você ter o fonema, para o fonema poder expressar a categoria perceptual. Se não se expressa por aquele, talvez se expresse por outro, não sei. E aí você também tem questões de línguas que são muito simbólicas. Tem esses ideofones que eu falei, tem umas pesquisas muito legais, por exemplo, o Pikachu, né? Pica-pica. Pica-pica é um ideofone, se eu não me engano, em japonês, não falo japonês, que passa, não tem um significado. É tipo em português eu falo assim, eu comprei uma roupa cheia de blim-blim. Vocês não sabem exatamente o que é blim-blim, mas vocês têm uma ideia. Não é um desenho do, sei lá, de um urso. É alguma coisinha que balança, que brilha, que não sei o quê. Então, o blim-blim é um exemplo disso em português, mas tem línguas que tem muito. O japonês é uma dessas línguas. Tem muito ideofone. É meio que uma classe de palavras, assim, da língua. E se você pega falantes de outra língua e apresenta assim, pica-pica é brilho ou é escuro? As pessoas vão e votam no brilho, né? Então, mesmo pessoas de outras línguas tendem a fazer as mesmas relações. E aí você tem uma questão que é a seguinte, pode ser que essas línguas em que esses ideofones são mais produtivos, pode ser que os falantes dessas línguas tendam a ter um simbolismo sonoro mais forte, por assim dizer. É uma questão a ser investigada também. Mas a gente não sabe. Até porque essa questão do simbolismo sonoro, ela foi meio que colocada na latinha de lixo da linguística por muito tempo. É arbitrário. O principal da língua é ser arbitrário. Então, nem vamos olhar para esse negócio de simbolismo, é onomatopeia. Onomatopeia não é exatamente assim, uma coisa central na língua. Então, fica de lado. Faz uns 15, 20 anos que isso... 15, que isso voltou com muita força dentro da linguística, com alguns estudos experimentais. Que lindo. Entendi. Legal. É interessante também, já que tocou no assunto japonês, eu queria comentar que você tem duas onomatopeias em japonês para barulho de coração batendo, que é o Doki Doki e o Doku Doku. E o Doku Doku é para quando o coração tá batendo mais forte. Isso. Tem algumas, Doki Doki é mais fraco, né? E aí você tem o I. Isso. Pois é. Se provavelmente fizer um estudo falando qual dessas palavras indica um batimento mais forte de coração, as pessoas vão provavelmente votar no Doku Doku. E a gente fala tudum, ou bum. Tum-tum. Mais questões? A gente poderia falar também que onomatopeias são ideofones? Acho que não exatamente, porque a onomatopeia, ela tem uma imitação, é meio que uma imitação direta do que você está observando, principalmente com coisas que fazem ruído, tipo cachorro, au-au. Os ideofones, não exatamente, assim, pode ser que sim, pode ser que não, eles são mais estáveis. Não é muito a minha praia falar disso, tá? Mas eles são mais palavras, assim. Bom, o que é uma palavra? Mas, voltando ao que o Thiago falou. Mas eles são mais reconhecidos como palavras do que simplesmente uma imitação. Entendeu? Mas é legal, porque se você pensar em onomatopeia, mas tem uma relação, se você pensar em onomatopeia, por que a gente usa onomatopeia com criança? Né? E tem uns estudos de línguas de sinais, que algumas línguas de sinais, elas têm, esse estudo foi com língua turca de sinais. Você tem sinais que são icônicos, ou seja, que mapeiam aquilo que está designando o sinal. Então, por exemplo, escrever, você faz algo tipo... Não, dormir, acho que dormir era assim, mas pode ser, acho que assim também, que é... Né? Então, assim é uma coisa mais próxima do que você faz quando vai dormir. E você pode falar dos dois jeitos, não é infantil, você pode usar uma coisa ou outra.
E parece que quando as crianças elas são mais novas, os adultos tendem a usar esses sinais mais icônicos com elas, que é mais ou menos o que a gente faz, chama au-au para criança, a gente usa muito no onomatopeia e aos poucos vai deixando de usar. E sobre... teve Legal, obrigado. Não sei se foi... faz um certo tempo que a gente estava discutindo no grupo da Elo sobre isso, de as palavras para pai, para mãe e para pai, na maioria das línguas, elas terem sons bilabiais. Olha, eu não assim, chute, tá? Eu diria, em primeiro lugar, bilabiais são as coisas mais fáceis de fazer, porque você tá vendo, né? Você, bebê, tá vendo a pessoa, né? É mais fácil você tomar consciência e controle disso aqui do que do seu palato, até pelo movimento de sucção para se alimentar e tudo mais. E assim, a gente atribui sentido para que as pessoas falam, né? Então, no que a criança soltou um A, ai, pronto, chamou a mamãe. Soltou um B, ai, pronto, chamou o papai. Então, talvez, é claro, você tem essa questão de, por exemplo, no indo-europeu, todas as línguas que vêm do indo-europeu, darem isso de alguma maneira, porque estava lá nessa língua mãe, mas, por outro lado, também pode ter alguma relação com o adulto interpretar aquilo que a criança está falando. É a primeira coisa, e querer que seja mamãe e papai, né? E de fato a criança quer a mãe, ou quer o pai, ou enfim, quer a fonte de cuidado e alimento dela. Então você tende a atribuir esses sentidos a esses movimentos bilabiais que elas fazem. Inclusive, linguista é péssimo. Toda vez que um amigo meu fala, ai, já tá falando mamãe, eu olho assim, não sei, acho que ele só aprendeu a fazer ele não tá falando mamãe, não, mas eu nunca falo isso. Não, falou mamãe, sim, ele tem total noção de forma, sentido, tudo. Apesar que bebê nem tem dente direito, assim, ele nem consegue fazer outros sons, assim, Não, mas se a mamãe falou para mim, ou um pai falou para mim que falou, mamãe e papai, não falou, com certeza. Tá falado aí. Mais questões? Mahayana, na verdade não é uma questão, é um comentário. Eu trabalho com ensino de conceitos linguísticos e os alunos têm que criar uma língua. E essa questão de você falar de associar o objeto menor e dar um nome menor, isso também aconteceu na hora deles criarem a língua, porque eles associaram com o português. Então, as palavras que são menores, eles, na língua inventada, eles também fizeram menores e as maiores, assim. Então, é interessante isso que você agora que falou, que eu comecei a pensar no trabalho deles. Falei, é uma coisa que eu não vi, né? Eu analisei outras coisas. E aí... é legal até pegar esses dados para ver da questão... São eles que criam? Tipo, eles que criam, mas eles têm um certo direcionamento, né? Porque a gente teve um outro grupo que fez livremente e aí não deu muito certo. E aí eles têm um direcionamento, mas, assim, vamos dizer que não é muito profundo, porque eu também não posso ficar, né? Eu não posso falar como que eles vão fazer. Mas eles que criam, vamos dizer assim, que fica livre para eles fazerem como quiserem. Seria legal fazer aquela análise de cluster, né? Para ver se há alguma distribuição em termos tanto de categorias gramaticais, nomes, verbos, quanto semântica mesmo. Legal. Tá. Obrigada. Eu que agradeço, não? É legal fazer isso com os alunos. Vou pensar fazer isso no futuro aqui na graduação. Então, vamos fazer uma parceria, Maia. Só me inscrever. Maia, tem alguma relação entre nomes e verbos, você citou agora? Eu não sei, assim, também é legal falar isso. Esse foi meu projeto de férias em 2019 com alguns alunos. Então, eu não sou especialista em simbolismo sonoro, eu trabalho com pronomes, na verdade. Toda a minha pesquisa, assim, principal é com pronome.
Mas tem um cara, esqueci o nome dele agora, mas que ele fez alguns ratings de iconicidade, e eu imagino que tenha, talvez, porque você tem verbos que têm o que a gente chama de fonastema. São conjuntos fonológicos que têm um sentido perceptual. Tipo, em inglês você tem o gl, de glimmer, glister, sei lá, que tem uma ideia visual de brilho. Você tem o tr, né, tipo de twerk, de trill, de girar, assim. Então, e eu acho que isso, talvez essa questão de mapeamento de movimento com verbo, acho que depende exatamente. Você talvez tenha alguns mapeamentos mais robustos com verbo e alguns mais com nome. Não sei, tá? Chute. Eu conheço uma pesquisa que faz essa gradação com sufixos. Então, ele utilizou o verbo fechar, e aí vai fechação, fechamento e fechadura como objeto mais longe do verbo, né? Tem isso também, porque, na verdade, essa questão do simbolismo sonoro, ela está dentro de um guarda-chuva maior, que é a iconicidade. Então, tem o que a gente chama lá de subprincípio da quantidade, né, se eu não me engano o nome é esse, que a gente mapeia mapeia o mundo em formas linguísticas de alguma maneira. Então, por isso que a gente alonga ou repete quando a gente quer passar intensidade, do tipo, eu comi muito, 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 muito. Você repete várias vezes, né? Então, comi muito, você aumenta. E aí tem essa questão de como é que os sufixos fazem isso também. Você vai se afastando daquela forma que fechar, né, que seria o verbo, e aí você vai fazendo isso colocando cada vez mais sufixos. Acho que podemos, então, todo mundo abrir nosso microfone e gritar um obrigado para uma Rayana. Obrigado! Obrigado. Aí pode esperar e-mails. Obrigado. Sim. Vou mandar e-mail, sim. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui na Elo e ter se disponibilizado a falar com eles. Os resultados das pesquisas, eles gostaram muito. Tu não estava vendo, mas eles estavam toda hora aqui no chat. Ai, meu Deus, que incrível, nossa, que impressionante, não sei o que. Não, eu posso fazer uma última pergunta rapidinho agora, eu que pergunto para vocês. Vocês ficaram conversando sobre o experimento no WhatsApp, do tipo, eu dei tal nome, eu dei aquele nome, porque eu não... Não dessa forma. Não, A pessoa estava falando, eu acho que eu sei o que está acontecendo. A gente falou a gente já viu isso aí. Eu fiz mal, achei que eu estava enviesado demais. É que a gente fez uma questão na própria BL, uma questão relacionada a isso, então... É verdade, teve uma questão da BL que falava sobre isso mesmo. Sobre Takeshi Maluma, isso. Cuja autora era a própria Rayana. É verdade. Então é por isso que o resultado ficou tão bonito assim. Geralmente não é tão bonito. Então, mas obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tá, obrigado.